Alguém já teve paralisia do sono antes? Eu te digo que é um dos mais estranhos, mais fascinantes, mais horríveis coisas que você poderia experimentar. É a sensação de não conseguir se mover ao acordar. Seus sentidos e consciência estão intactos, mas você ainda se sente como se estivesse nesse meio adormecido, meio acordado. Eu tinha ouvido histórias disso muito antes de acontecer comigo. Era uma noite escura e tranquila, a lua lançando uma luz pálida através das cortinas entreabertas do quarto de Emily. Ela estava deitada na cama, em um sono profundo, alheia ao mundo exterior. No entanto, sua noite de descanso estava prestes a ser interrompida de uma maneira aterradora. Por volta das 3 horas da manhã, Emily acordou abruptamente. Ela tentou se mexer, mas percebeu que algo estava errado. Seu corpo parecia pesado, como se estivesse sendo pressionado contra o colchão. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. O pânico começou a se instalar quando ela percebeu que estava experimentando a paralisia do sono. Seus olhos estavam fixos no teto, e ela podia sentir seu coração batendo rapidamente. Ela estava completamente imobilizada, exceto por seus olhos, que podiam mover-se lentamente pelo quarto. Foi quando ela viu algo que a fez gelar de terror. No canto do quarto, na penumbra da noite, uma figura sombria e sinistra estava de pé. Parecia humanoide, mas sua aparência estava distorcida e borrada, como se pertencesse a um pesadelo. Emily podia sentir uma presença maligna emanando dessa figura. A criatura começou a se mover lentamente em direção à cama de Emily. Ela tentou fechar os olhos e orar para que isso fosse apenas um sonho terrível, mas seus olhos permaneceram abertos, presos em um olhar aterrorizado. A figura sombria se aproximou cada vez mais, até que estava ao lado da cama de Emily. Ela podia sentir uma pressão opressiva em seu peito, tornando difícil respirar. A criatura estendeu uma mão gelada em direção ao rosto de Emily. Nesse momento, Emily fechou os olhos com força e concentrou todas as suas energias em tentar se mover, em gritar por socorro. Ela se esforçou contra a paralisia, sentindo como se estivesse em uma batalha pela sua própria vida. Finalmente, com um último esforço, Emily conseguiu soltar um grito estridente. Instantaneamente, a paralisia do sono se dissipou, e ela se sentou na cama, ofegante e suada. O quarto estava vazio, a figura sombria desaparecida. Emily nunca soube se aquela visita noturna era real ou apenas uma manifestação de sua mente durante a paralisia do sono. Mas uma coisa era certa, ela nunca esqueceria a sensação de medo e impotência que experimentou naquela noite assustadora. Esta história explora a sensação de terror e impotência associada à paralisia do sono e o aspecto misterioso das experiências noturnas. Era uma época em que Robert estava passando por um período de estresse e ansiedade extremos em sua vida. Ele estava lidando com pressões no trabalho e problemas pessoais, e suas noites de sono estavam se tornando cada vez mais perturbadoras. Por várias semanas seguidas, Robert começou a experimentar episódios de paralisia do sono. Cada noite era uma luta aterrorizante para ele, pois ele acordava em seu quarto, incapaz de se mover ou falar. Ele estava consciente de seu entorno, mas completamente imobilizado. Às vezes, durante esses episódios, ele sentia uma presença sombria e opressiva ao seu redor, como se algo sinistro estivesse à espreita. Outras vezes, ele tinha alucinações vívidas de figuras distorcidas e horripilantes que se aproximavam de sua cama. Uma noite, Robert acordou para mais um desses pesadelos vivos. Ele podia sentir a pressão em seu peito e a incapacidade de se mover. Seus olhos se abriram lentamente, e ele viu uma figura sombria de pé ao lado de sua cama, olhando fixamente para ele com olhos vazios. O medo tomou conta de Robert enquanto ele lutava contra a paralisia. A figura começou a sussurrar palavras ininteligíveis em seus ouvidos, e sua voz ecoava em sua mente como um sussurro gélido. No entanto, Robert estava determinado a superar essa experiência aterrorizante. Ele se concentrou em sua respiração e, com um esforço supremo, conseguiu mover um dedo. Isso foi o suficiente para quebrar a paralisia, e ele se sentou abruptamente na cama, sua respiração ofegante. O quarto estava vazio, a figura sombria desaparecida. Robert sabia que esses episódios eram produtos de sua mente sob estresse, mas isso não diminuía a intensidade de seus sentimentos de medo e angústia. Com o tempo, Robert procurou ajuda profissional para enfrentar suas ansiedades e melhorar sua qualidade de sono. Ele aprendeu a lidar com a paralisia do sono e, com o tempo, os episódios se tornaram menos frequentes.
A noite dos pesadelos vivos deixou cicatrizes em Robert, mas também o tornou mais resiliente. Ele passou a valorizar cada noite de sono tranquilo como um presente precioso e aprendeu a controlar suas ansiedades de maneira mais saudável. Esta história explora os efeitos do estresse e da ansiedade na experiência da paralisia do sono e como o protagonista enfrenta seus pesadelos vivos para recuperar sua paz de espírito. Emma estava deitada em sua cama, cansada após um longo dia de trabalho. Ela fechou os olhos e esperava adormecer rapidamente. No entanto, essa noite seria diferente. Por volta das 2 horas da manhã, Emma acordou repentinamente. Ela estava consciente de seu quarto escuro, mas algo estava errado. Ela tentou se mexer, mas seu corpo estava imóvel. Uma sensação de pânico a envolveu, pois ela percebeu que estava experimentando paralisia do sono. Os olhos de Emma se moveram lentamente pelo quarto, revelando sombras familiares dos móveis e decorações. No entanto, algo chamou sua atenção. No canto do quarto, perto da janela, ela viu uma figura de pé, uma silhueta obscura que não deveria estar ali. A figura estava parada, imóvel, mas Emma podia sentir uma presença estranha e sinistra emanando dela. O medo começou a crescer dentro dela enquanto ela se esforçava para gritar ou se mover, mas seu corpo não respondia. A figura sombria começou a se mover lentamente em direção à cama de Emma. Cada passo que dava era acompanhado por um arrepio na espinha dela. A criatura estava cada vez mais próxima, e Emma podia ver que suas características eram distorcidas, quase inumanas. Finalmente, a figura alcançou a beira da cama de Emma e inclinou-se sobre ela. Seus olhos sem vida encararam-na, e ela sentiu uma opressão ainda maior no peito. O pânico era avassalador, mas ela estava paralisada e impotente. Foi então que a figura sombria começou a sussurrar palavras ininteligíveis em seus ouvidos. Os sussurros ecoaram em sua mente como um mantra macabro. A sensação de horror era quase insuportável. Mas Emma não estava disposta a se render ao medo. Com uma força de vontade incrível, ela concentrou todas as suas energias em mover um dedo, qualquer coisa que a libertasse da paralisia. O esforço era hercúleo, mas, finalmente, ela conseguiu. Com um movimento brusco, ela se sentou na cama, respirando pesadamente. O quarto estava vazio, a figura sombria havia desaparecido. Emma sabia que essa experiência era apenas parte da paralisia do sono, mas isso não diminuía o terror que sentirá. Nos dias que se seguiram, Emma começou a pesquisar sobre a paralisia do sono e descobriu que muitas pessoas relatavam encontros assustadores durante esses episódios. Ela procurou maneiras de lidar com o medo e a ansiedade que a acompanhavam e gradualmente aprendeu a enfrentar suas noites de paralisia com mais calma. A experiência do intruso na paralisia do sono deixou uma marca duradoura em Emma, mas também a fez perceber sua própria força interior e resiliência. Ela continuou a viver sua vida, enfrentando seus medos noturnos com coragem. Esta história explora a sensação de vulnerabilidade e medo associada à paralisia do sono e como a protagonista encontra força para superar seus encontros aterrorizantes durante esses episódios.